videogames já não são mais vistos como simples brincadeira de criança. Hoje eles são considerados peça-chave na indústria do entretenimento. Desde 2003, o faturamento total dos games supera até o da indústria cinematográfica. Os comentários que a gente recebia com mais frequência era: joguinho, isso não é coisa de criança? Vocês não arrumam um emprego, vão fazer alguma coisa séria da vida? O jogo tem que criar engajamento, essa é a palavra. Isso tudo é muito parecido com o cinema. E é semelhante a você perguntar o que torna um filme bom, o que torna um jogo bom. É parecido. O Brasil é o quarto maior mercado do mundo de jogadores de videogame, os chamados gamers, com cerca de 35 milhões de usuários. Esses brasileiros gastam mais de 10 horas por semana jogando, quase o dobro do tempo dedicado a assistir TV e bem superior ao período destinado a ouvir rádio ou ler revistas e jornais. Grande parte desse número se deve ao rápido avanço dos jogos online, redes sociais e dispositivos móveis. O faturamento das empresas de jogos hoje ultrapassa os 60 bilhões de dólares anuais no mundo todo. A estimativa é de que ele chegue a 75 bilhões até 2015. Os jogos para Facebook, por exemplo, respondem hoje por quase metade do faturamento, graças a um público que normalmente não consumia produtos como esses nos consoles tradicionais. Todo esse crescimento e interesse pelo mercado dos jogos eletrônicos também despertou no Brasil a vontade de entrar nesse negócio. A indústria brasileira de games começou a se expandir a partir do ano 2000. Hoje são 51 empresas atuando no setor em todo o país. O mercado de trabalho nessa área é ótimo. Quem se esforça, corre atrás, vai ganhar bem, não tem como não ganhar bem. Você vai ganhar muito dinheiro. Tem gente que faz jogo sozinho e fica milionário da noite para o dia. Tem muito mercado procurando funcionário qualificado e você não fica sem emprego, definitivamente. Mesmo com a pirataria, em 2008, o faturamento da indústria de jogos eletrônicos do Brasil chegou a 87 milhões e meio de reais e fechou 2010 com 90 milhões. A aposta é de que esse número cresça mais de 7% ao ano até 2015. É uma profissão séria e é muito complicado fazer jogo. Tanto é que você tem produtos de todo tipo no Brasil, mas não tem um grande jogo ainda, né? A cidade brasileira que se destaca no mercado dos jogos eletrônicos é Florianópolis. Ela possui o maior polo de games do Brasil. Florianópolis é uma cidade reconhecida por suas belezas naturais e bem-estar social, e é facilmente associada ao turismo. O que muita gente não imagina é que a Ilha da Magia, como é chamada, tem sua economia apoiada principalmente no setor da tecnologia, que é a área que mais arrecada impostos na cidade. Em menos de 30 anos de investimentos, Santa Catarina está entre os principais pontos de negócio do mundo e foi apelidada como Vale do Silício da América do Sul. As primeiras empresas de jogos eletrônicos que nasceram em Florianópolis têm uma história bem parecida. Eram universitários que gostavam de jogar videogame e decidiram transformar a brincadeira em negócio sério. É uma coisa que acontece com a maioria das empresas de Floripa. Eu acho que se for analisar, mesmo pela CAT, uma grande parte das empresas de Floripa, os sócios não são de Florianópolis. São pessoas que vieram para Florianópolis para estudar, fazer Universidade Federal e acabaram montando a empresa aqui e ficando, mano. As maiores empresas da CAT, se eu não me engano, a história dos sócios é bem parecida. A gente tinha vindo fazer faculdade em Florianópolis e eu acho que eu próprio me perguntei durante muito tempo o porquê que cresceu toda essa indústria florescente de TI e comunicação aqui em Florianópolis. Apesar de que não há nenhuma condição em particular de capital, nem mesmo, quer dizer, existe a incubadora, existe essa iniciativa do governo do estado, mas quando você tenta sair da incubadora é difícil até encontrar um prédio comercial. Em Florianópolis, ainda quando se fala de prédio comercial, ainda é escritório para advogado e gabinete de dentista. Ela começou no meu apartamento, em 2000, quando ela foi fundada, foi no meu apartamento, a gente brincava que era a nossa garagem no segundo andar, ela na verdade ocupava a minha sala de jantar inteira.
É um apartamento de quarto e sala, você imagina se dividido com uma empresa. Mas depois, quando a gente conseguiu o investimento, a primeira sede dela foi aqui na incubadora, no Celta do Parque Tecnológico. A Hoplon mesmo, eu me lembro de conversar com o Tarquínio, quando a Hoplon tinha 4 funcionários, a Palm 2, a gente sentado no bar discutindo que a gente podia montar um grande polo de games em Floripa. Atualmente a Hoplon deve ter 120 funcionários, está gigante. A Palm também cresceu. A Hoplon, ela surgiu como muitas das empresas criativas e de tecnologia do Brasil surgiram mais ou menos nessa época. Ela surgiu do entusiasmo de 4 colegas de faculdade que queriam trabalhar com essa área de games. Nesse período a gente acabou desenvolvendo um game mais simples, só online, não massivo, né? Geralmente eram indivíduos que investiam. E eles investiam em coisas nas quais eles acreditavam e eles absolutamente não acreditavam em games. Os comentários que a gente recebia com mais frequência era: joguinho, isso não é coisa de criança? Por que vocês não arrumam um emprego, vão fazer alguma coisa séria da vida? Teve um que foi o mais engraçado de todos, que virou para mim e disse: vem cá, o que seus pais acham do que você está fazendo? Esse foi o sinal mais ou menos para parar de tentar. Os primeiros jogos eram o típico jogo de programador, tá? Um jogo feio, o jogo bem programado, mas o jogo era feio. Daí a gente decidiu que não dava pra gente desenhar e programar ao mesmo tempo. Então a gente contratou um designer, as coisas começaram a melhorar, a equipe foi crescendo, os jogos foram agregando qualidade no mundo mobile. Quando a gente teve que voltar para esse mundo web, a gente decidiu que a gente tinha que dar uma virada e partir para jogos multiplayer, rodando na web multiplayer. Então a gente trabalhou no portal Arena 41, lançou vários jogos lá dentro do portal, o portal está no ar ainda. E daí, com o surgimento dessa onda de jogos de Facebook, a gente decidiu lançar alguns jogos dentro do Facebook. Um dos jogos que a gente lançou dentro do Facebook foi o Loja Feliz, que é um jogo que tu administra uma loja de roupa, mas qual que é o diferencial dele? Todas as roupas que estão dentro do jogo são roupas reais. E se tu clicar no link da roupa, tu vai direto para o e-commerce que vende aquela roupa. Tá? Então a gente tem um parceiro que vende as roupas que estão dentro do nosso jogo. Agora a gente está trabalhando no Industrial 2, que é a nova versão do Industrial Imperialismo, que vai ser para Facebook. Já temos algumas conversas para ver se a gente lança ele na Alemanha também, que nem o outro. Tá? E estamos trabalhando um jogo para tablet, para smartphone. O jogo tem que criar engajamento, essa é a palavra. Tem que criar um laço com o jogador, botar personagens que sejam carismáticos e uma história que o jogador se identifique, assim. Tem que ter bons atores, entre aspas, ou seja, personagens, né? Uma boa história que seja cativante e simples de entender. Tem que ter aquela fórmula mágica que todo mundo quer saber, que é deixar viciante. Quem saber essa fórmula aí vai ficar milionário, né? Porque tem joguinhos que são viciantes e você não sabe exatamente por que você está voltando a jogar ele. Apesar de ele ser bobinho às vezes, né? O movimento que ele faz, os sonzinhos que ele faz, aquela coisa te agrada, assim. No mês de 2002, como eu estava dizendo, a imprensa brasileira começa a mostrar os números da indústria mundial de games, 60 bilhões de dólares ao ano, 15% de taxa de crescimento, hoje já está em mais de 90 bilhões de dólares ao ano. Pouco tempo depois alcançou a bilheteria de Hollywood, então ficou realmente uma coisa marcante daquele momento para a indústria de games. E a gente realmente disse, olha, vamos ver, isso deve mudar bastante o quadro. Apareceram alguns fundos de capital de risco, todos os primeiros tinham aparecido naquela época. A gente fez contato com a maior parte deles e a conversa realmente foi bem diferente. Games, puxa, que mercado, que negócio, que fantástico, o plano de vocês está muito bem feito. Porém, a gente não investe em startup. Como vocês não têm nenhum faturamento ainda, a gente não pode, pelo nosso estatuto, investir em empresas sem faturamento. A gente persistiu mais um pouco, demos sorte, e encontramos a investidora da Hoplon, que é uma empresa de São Paulo, a Idea Tecnologia. A gente assinou o contrato em janeiro de 2004 e aí é que começa efetivamente o desenvolvimento do Taekwondo, né, do primeiro protótipo de Taekwondo pela Hoplon. A gente conseguiu desenvolver um jogo de ação, que é uma coisa bastante rara, ainda mais um jogo de ação massivo, né? E é um dos diferenciais que o Taekwondo ainda tem. No Taekwondo você pilota a sua nave e sua competência como piloto faz uma diferença no resultado do combate. O Living Universe é uma nova versão do Taekwondo. Foi uma maneira da gente aperfeiçoar a trama, né, fazendo ela avançar no tempo, mas também pegar todo o aprendizado do Taekwondo 2008 e fazer um avanço tecnológico e também um avanço em termos de próprio produto, de game, né? Para oferecer no mercado internacional. Esse produto está sendo desenvolvido, está sendo lançado e apresentado primeiro aqui no Brasil.
Depois que ele estiver bem consolidado aqui no Brasil, vai ser localizado para inglês e aí vai ser lançado fora do Brasil. O brasileiro, ele pode querer desenvolver para Xbox, para PlayStation 3. Só que assim, desenvolver um jogo competitivo para Xbox custa 50 milhões de dólares, 20 milhões de dólares. Então, para empresas menores, os mercados que são realmente viáveis são rede social, jogos web, pequenos jogos de download e jogos para smartphones e celulares. O Windows e agora a macOS são as duas plataformas preferenciais. Essas são as duas plataformas não reguladas no mercado. Qualquer um pode desenvolver jogo para PC e qualquer um pode desenvolver jogo para Mac. Tá? São plataformas livres. Todas as plataformas de console, você precisa de autorização para desenvolver para elas. Essa migração de você fazer um longo esforço para colocar uma caixa que gerava todo um problema de acesso ao mercado para nós, que estávamos começando, para o Brasil, que não era um país tradicional, ele conseguia ser quebrado em duas áreas principais, que foram as duas áreas que o Brasil acabou crescendo muito: online e celulares, à época, lá em 2000. Porque o problema era que você precisava de encontrar um publisher. Tá? No modelo tradicional, geralmente o publisher era o financiador, financia uma boa parte do projeto, e você precisa do publisher porque o publisher ele controla as prateleiras das lojas, da cadeia de distribuição. Ele tem toda a logística de distribuição, toda a logística de cobrança, o suporte ao usuário pós-venda e tudo mais, estava tudo na mão do publisher. Então o jogo de caixa ele não podia ser vendido sem um publisher, não existia alternativa. O jogo online, não. Ele pode ser baixado de graça e ele pode ser pago diretamente para a empresa, pelo cartão de crédito e tudo mais. E essa era a principal disrupção que gerava a entrada dos jogos online no mercado. Depois a gente migrou para um modelo de ainda maior ruptura, que é o free-to-play. Você deixa a pessoa jogar de graça o quanto quiser, mas você dá uma série de coisas que podem facilitar a vida dela, ajudar ela a ganhar tempo, mas que são totalmente opcionais. A pessoa paga se ela quiser. A gente, dentro desses mercados que são possíveis para a empresa pequena, a gente viu os que a gente mais achava que mais podia agregar, que era o mercado de jogo web, e em seguida o mercado de jogos para rede social. Então foi essa nossa evolução. E quando a gente pôde voltar para mobile, a gente voltou correndo para mobile, que é a nossa praia, assim. A Palmsoft atualmente trabalha muito com o modelo free-to-play. Então, a gente trabalha com essa mecânica de remuneração da empresa. Nem só do entretenimento vivem as empresas de games. Muitos jogos são desenvolvidos com a intenção de educar, treinar profissionais e até mesmo promover a saúde. São os chamados serious games, ou jogos sérios. Foi pensando nisso que a empresa Physiogames decidiu ir além do entretenimento e criou o primeiro jogo para a reabilitação de pacientes de fisioterapia, o FanFisio. Um jogo simples que pode ser instalado em qualquer computador atual. Ele possui um sensor de movimentos que captura as ações do jogador, que mesmo com limitações, pode ter o jogo adaptado aos seus movimentos limitados. O jogo de servir sorvetes, por exemplo, trabalha movimentos de antebraço. Na hora em que o sorvete está sendo servido, o produto começa a capturar dados estatísticos sobre variação de ângulo e desempenho. Com esses dados, é possível gerar um relatório ao final da sessão. Para o paciente, pode parecer apenas um jogo que diverte, mas para o profissional de fisioterapia é uma ferramenta de trabalho. A clínica que adquire o produto hoje, ela consegue acompanhar a evolução do paciente e consegue até mesmo oferecer esse relatório para os familiares acompanharem como está sendo o desenvolvimento. O jogo, por ser um jogo inovador, né, talvez um dos mais inovadores aí que tenha sido lançado, ele ganhou uma repercussão nacional, então apareceu em diversos sites, na internet, então foi natural a divulgação dele pela internet. A indústria de TI em Florianópolis começou a ser desenvolvida na década de 90. Com o passar dos anos, ela foi crescendo e formando novos profissionais, que abriram novas empresas. A maioria delas conseguiu encontrar seu principal mercado nos grandes polos industriais do país. Florianópolis ela conseguiu explorar muito isso, né? Encontrar demandas em grandes centros urbanos, desenvolver aqui na capital, né? Que é uma ilha, um lugar menor, né? Com menos recursos, mas a gente conseguiu encontrar essas demandas em grandes centros e vender produtos para lá, atacar produtos em São Paulo, Minas, Pernambuco.
Aqui na região tem uma peculiaridade muito importante, que nós temos vários centros tecnológicos. A Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem um polo forte, onde forma profissionais de engenharia, de computação, de arte, de design, além de outras universidades que complementam toda a área. Então isso aí dá uma força para que a gente possa trabalhar com produtos de ponta. O que trouxe a gente para cá, realmente, falando sério, foi a universidade. Então eu morava em Tubarão, vim para cá estudar, fazer federal. Meu sócio morava em Joinville, veio para fazer federal. Claro que a cidade é muito legal, muito bonita e ajudou a gente a ficar aqui. Mas o que eu acho que acabou acontecendo aqui foi a feliz união de uma excelente qualidade de vida, que é uma das exigências para você montar um polo de inovação, excelente qualidade de vida, um lugar muito gostoso de morar, uma população agradável, onde as pessoas vêm pelo segundo fator, que são excelentes universidades. Tanto as universidades de tecnologia quanto as universidades de design daqui, especialmente a UDESC e a UFSC, que foram o núcleo inicial, mas depois acrescidas das outras, e as próprias organizações públicas ou semipúblicas que existam aqui, desde a Fundação CERT, que administra aqui a incubadora, quanto os próprios órgãos do governo e próximos de governo, os órgãos que é de administração pública, a parte de TI da administração pública, são todas bastante fortes e bastante bem organizadas. E isso favoreceu tanto a vinda de estudantes aqui em busca dessa formação de excelência, quanto muitas vezes as primeiras oportunidades de emprego e de aprendizado para gerar os jovens profissionais que seriam capazes de criar essas empresas. E que muitas vezes, quando saíam para o mercado de trabalho, eram formados aqui, graduados, se apaixonaram pela cidade, é o meu caso, por exemplo, e você vai procurar emprego e não tem emprego em Florianópolis, tá? A realidade é essa. E aí você precisa inventar um negócio para continuar morando aqui.